Olá, tudo bem? Eu sou o Walter, você está no canal Walter do Brasil, prazer imenso reencontrá-lo por aqui. Tema de hoje, futebol feminino. O futebol feminino, ele nasceu na cidade de Londres, capital da Inglaterra. No Brasil, ele é praticado desde os anos 1920. Era praticado nas periferias do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e poucos outros. Mas é importante destacar que o futebol era praticado não de maneira oficial, somente nos circos, festas juninas, né? Era mais parecido com um show nas ruas, mas não tinha essas regras que nós conhecemos hoje, não é verdade? Era uma moça jogava o futebol, a bola para a outra, era uma peleja assim, uma coisa bem elementar. Até os anos 1940, portanto, sem ligação com clubes ou ligas. De uma maneira geral, a sociedade tinha algumas ressalvas com o futebol, considerando-o violento e ideal para os homens, não para as mulheres. Tanto é verdade que em 1941, nas pesquisas que realizamos, o jornal O Imparcial, ele publica na sua manchete a seguinte frase: futebol mata a graça da mulher. Olha aqui, o futebol mata a graça da mulher. Em 1941 foi um ano muito perverso para as mulheres e para o futebol feminino. 1941, quando o presidente ditador Getúlio Vargas, ele vai assinar um decreto onde ele proíbe em toda a nação a prática do futebol feminino, alegando no seu despacho o seguinte, que o futebol feminino estava proibido, porque ele e outros esportes, esportes que não fossem adequados à natureza feminina. É interessante que essa decisão de 1941 de Getúlio Vargas, também nesse mesmo ano, o Conselho Nacional de Desportos, ele publica uma lista com todos os esportes que as mulheres estavam proibidas de praticar. Futebol, halterofilismo, beisebol e todos os tipos de lutas as mulheres estavam proibidas de praticar. E esse mesmo conselho, junto com o presidente Getúlio, justifica que esses esportes iriam ferir, machucar as funções orgânicas da mulher, que ela era muito frágil, poderiam mexer com seu equilíbrio psicológico, prejudicar, olha o absurdo, mulheres, prejudicar a capacidade das mulheres serem mães. Então vamos proibir, e Getúlio Vargas proibiu em 1941 o futebol feminino no Brasil. Sobre esse ato de Getúlio, eu tenho aqui uma ideia que vai totalmente de acordo com a ideia, com a justificativa da historiadora Aira Bonfim, que ela é uma especialista em futebol feminino. E eu concordo plenamente, penso dessa forma, pensando na sociedade que as mulheres viviam no século XIX. Se ainda hoje o homem acha, alguns, é claro, que a mulher é sua propriedade e batem na mulher, matam a mulher, imagine numa sociedade de 100 anos atrás o que esses homens não achavam, que essas mulheres eram suas propriedades. Então Aira Bonfim, a historiadora, ela diz o seguinte: ninguém estava preocupado com a saúde da mulher, de ser mãe ou não ser mãe. Ninguém está preocupado com isso. A preocupação deles era o seguinte: era que a mulher não tivesse liberdade. A mulher não tivesse. Eles precisavam limitar a liberdade da mulher de tomar iniciativas, de sair sozinha de casa, não é? Restringir suas atividades no tempo livre.
Por que a mulher tinha que praticar futebol? Se naquela mesma sociedade as mulheres eram praticamente proibidas de estudar, né? As mulheres casavam-se muito jovens, porque a mulher era para servir ao homem, para servir à família. Então ela precisava aprender a costurar, cozinhar, tomar conta de casa, cuidar dos filhos. Afinal, ela era a rainha do lar, né? Portanto, e o preconceito, óbvio, o preconceito contra as mulheres. Então, esse é um argumento que a gente pode aceitar sem medo de estar errando, né? Principalmente esse argumento. Limitar a liberdade da mulher e restringir tudo que ela pudesse fazer no seu tempo livre, correto? Aqui no Brasil, após 38 anos da proibição de Getúlio Vargas, o futebol caiu essa proibição, foi revogada a proibição 38 anos depois. E assim, em 1979, a mulher teve permissão de voltar a praticar o futebol. Em 1983, o futebol foi regulamentada, foi feita uma lei e foi regulamentada as regras, né, como deveria ser a prática. Isso aqui no Brasil. Na Inglaterra, o futebol ele também aparece, né, no final do século XIX. Inglaterra. Homens e poucas mulheres praticavam. Muitos homens praticavam. Poucas mulheres praticavam. Pouquíssimas. Em 1931, também, né, o governo, a Federação Inglesa de Futebol, proibiu o futebol feminino para as mulheres. Lá foi um pouquinho antes, 10 anos antes, né? 1931, aqui no Brasil foi 1941, foi um pouco antes. As mulheres inglesas lutaram muito, muitos manifestos, muita gente saiu a favor dessa vontade delas poder praticar esse esporte. E, dessa maneira, elas conseguiram, em 1969, acabar com esta proibição. Acabou em 1969. No Brasil, acabou em 1979. Com o tempo, o futebol foi ganhando muita projeção, ele foi se qualificando, não é? Entrou nos Estados Unidos, entrou na Alemanha, e aqui no Brasil tornou-se praticamente febre. Correto? Somente no ano de 1991 é que a federação reconheceu o futebol feminino e realizou a primeira Copa do Mundo, na China. Né? Na China. Com o tempo, ele ganhou mais popularidade, com mais competições, torneios e várias ligas profissionais apareceram. Atualmente ele é praticado na maior parte do mundo. Não há restrição. Alguns países apenas. Igualdade de gênero, né, é essa luta que a mulher desenvolveu e continua desenvolvendo para poder praticar esse esporte e outros que ela hoje pratica. Né? Muitas empresas hoje investem no futebol feminino, há uma grande publicidade e a FIFA também, ela acolheu o futebol feminino, né, realizando torneios, Copas do Mundo e etc. Parabéns às mulheres pela luta, parabéns ao futebol feminino que não para de se desenvolver, não para de avançar, né? E agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Muito obrigado, até a próxima, cuidado por aí e boa! Até lá!